Oi, meus amigos, boa tarde. Bem-vindos novamente ao meu canal. Fico muito contente que vocês venham me ver um pouco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pintura. Faz um tempo já que eu não falo, mas nós vamos falar sobre esse quadro aqui. Eu acho que vocês sabem, já ouviram falar. O Abaporu. Depois eu mostro mais um pouquinho. O Abaporu é um quadro da Tarsila do Amaral, de 1928. E ele representa o homem que come gente. Quer dizer, Abaporu, em Tupi, Guarani, significa o homem que come gente. Quer dizer, o canibal. Essa história nos leva ao canibalismo dos nossos índios tupinambás e outros grupos, nos leva à antropofagia, que vamos dizer é um canibalismo simbólico, que o escritor Oswald de Andrade vai desenvolver, o Manifesto Antropofágico, né? Nós vamos ver o que significa tudo isso. Bem, primeiro um pouquinho sobre a pintura, né? Tarsila do Amaral foi uma mulher, filha de fazendeiros muito ricos, né, da região de Campinas, e estudou muito em Paris, estudou pintura com grandes pintores como Fernand Léger e outros pintores cubistas. E ela disse que ela descobriu o Brasil quando ela estava lá, quando ela estava estudando em Paris. E ela queria se desfazer um pouco, né, dessa influência europeia, porque até os modernistas, a Semana de Arte Moderna foi justamente isso, um desejo de romper com essa dependência, né, da arte europeia, tanto na literatura quanto na pintura. Quer dizer, os modelos vinham sempre lá de fora. Então, os modernistas quiseram acabar com isso. A Tarsila, propriamente, não fez parte da Semana de Arte Moderna. Ela estava em Paris, chegou um pouco depois, mas conviveu com todos esses artistas e esses escritores, os poetas, né? Músicos como o Villa-Lobos, né? Que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, houve primeiro um movimento chamado Pau-Brasil, também comandado por Oswald de Andrade, na qual Tarsila participou, com desenhos e ilustrações do livro Pau-Brasil. E, mais tarde, ela pintou, então, esse ser estranho. A gente não sabe se gosta, se não gosta, se acha bonito, se não acha bonito, porque é um homem com uma cabeça minúscula, né? E pernas e pé enorme, né? Num cenário, um cactus com um sol, né? E o homem parece triste, melancólico, né? Mas a Tarsila, então, deu de presente para o Oswald de Andrade esse quadro no dia do aniversário dele. E, a partir desse quadro, Oswald de Andrade desencadeou, criou o movimento antropofágico e escreveu o Manifesto Antropofágico. O que quer dizer isso? Vamos dizer assim, um grito de libertação dessa dependência europeia, né? Uma vontade de se libertar, né? De procurar as nossas próprias características. A Tarsila do Amaral é muito importante na pintura, na história da pintura brasileira, porque ela começou a valorizar as nossas coisas. E ela diz que descobriu isso justamente em Paris, que ela morou muito tempo nas fazendas. Então, todo o folclore das fazendas, as cores caipiras, como ela dizia, que era de mau gosto, o cor-de-rosa com verde, com azulzinho, né? Ela usou muito isso na pintura dela
a pintura a partir desse momento, né, que ela rompe um pouco com a pintura cubista e a pintura que ela estava aprendendo lá na Europa. Então, o Abaporu é, vamos dizer, um marco na pintura brasileira, né? Certo que ela já vinha mostrando um pouco disso com essa pintura aqui, talvez seja precursora do Abaporu. Essa pintura se chama A Negra, é anterior ao Abaporu, é de 1923, e a Tarsila diz que representa uma daquelas negras que trabalhavam nas fazendas, né? Nas fazendas de café de São Paulo. Negras que amamentavam, então vocês podem ver o tamanho do seio, né? Representando essa questão, né? Que amamentavam inclusive os filhos dos brancos, né? E negras escravas que contavam histórias e que povoavam, essas histórias povoavam, né, as lembranças da Tarsila. Então a negra, inclusive, né, parece que precedeu mesmo aquele ser Abaporu. E é engraçado porque tem uma foto, não tenho aqui no livro, mas eu já vi uma foto justamente dessa negra que trabalhou para a família da Tarsila e é muito parecida com esse olhar triste e tal. Mais tarde, depois, um pouco mais tarde, em 29, a Tarsila vai pintar esse outro quadro aqui, Antropofagia. E parece que ela mistura os dois, vamos dizer, uma síntese daquela negra com esse ser Abaporu. Também com essas formas, né? Então, a Tarsila, ela rompeu totalmente com essa tradição da arte europeia, essa tradição brasileira de copiar a arte europeia, né? E realmente a questão de valorizar, ela abriu as portas para os que vieram depois, né? Valorizarem os elementos brasileiros, né? Os elementos da nossa cultura. E aí ela pintou vários quadros sobre favela, sobre o carnaval, sobre essas flores e plantas, né, da nossa fauna e da nossa flora tão rica, esses bichos também, né, ela pintou tatu e várias coisas assim, valorizando. E, inclusive, essa questão da antropofagia, que Oswald, que era o marido dela, né? Acho que o segundo marido, depois se separaram também, mas ele aproveitou isso para lançar esse manifesto e vocês vão ver que essa antropofagia que ele defende seria o quê? Você pegar elementos que vêm de outros países também, de outras culturas, e aqui a gente, vamos dizer, a gente devora, né? E devolve. Quer dizer, é só vocês pensarem, por exemplo, na música. Nós somos tão influenciados pela música americana, o rock, né? O rock and roll, né? Só que aqui nós já transformamos o rock and roll. Virou outra coisa, não é igual ao rock americano. E assim por diante, né? Então, Oswald queria justamente realizar essa troca entre culturas, né? Vocês podem ver mais sobre canibalismo e antropofagia no capítulo que eu discuto o canibalismo, inclusive através do filósofo Michel de Montaigne, que já em 1580 defendia os índios brasileiros, vocês vão ver lá. Bom,
Então é isso, espero que esse Abapuru, se pelo menos vocês podem não achar tão bonito, às vezes eu acho, às vezes eu não acho, mas de qualquer jeito ele mexe com a gente, esse ser estranho, né? Boa tarde, meus amigos, e obrigada.